Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Você que está em casa também. Peço que nesse momento você dedique esse culto ao Senhor e para o que você estiver fazendo, foque no que realmente vai te trazer resultado. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, essa casa firme, meu Pai, que está sendo poderosa. Meu Pai, quantas definições. Meu Pai, quantos avanços, meu Pai. Meu Deus, eu vejo testemunhos chegando, eu vejo, meu Pai, a cada um, Senhor, se colocando e se posicionando, meu Deus, verdadeiramente com aquilo, meu Deus, que o Senhor projetou, meu Deus, para essa pessoa. E a partir do momento, meu Pai, que nós nos alinhamos com a sua vontade, meu Pai, começamos a ver a sua glória, começamos a conhecer o Senhor, meu Deus. Começamos, meu Pai, a entender o que realmente importa na nossa vida. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Aquilo que falamos, pensamos, fizemos, meu Pai, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Deus, tome o controle desta reunião. Que não seja nós, meu Pai, neste altar, mas seja o Senhor, o dunamis de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, meu Pai, revelando, conduzindo, orientando, lapidando, meu Pai, nos ensinando, meu Deus, a nos tornarmos, meu Pai, pessoas plenas, pessoas completas, pessoas, meu Pai, que estejam no momento certo, na hora certa, fazendo o que é certo, meu Pai, andando pelos caminhos certos, meu Deus. Sim, meu Deus, eu creio no Teu poder, eu creio, meu Deus, no que o Senhor vai e está fazendo e ainda irá fazer em nossas vidas. Nós te amamos demais, meu Deus, e te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. O Senhor é maravilhoso, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso professor, o nosso mestre. O Senhor é aquele que aconselha, é aquele que consola, o médico dos médicos, o juiz dos juízes. O Senhor é o nosso advogado, que intercede por nós, meu Deus. E eu sei que o Senhor, meu Pai, está defendendo a nossa causa. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Fortalezas mentais. O arrependimento é um ato contínuo. Nós vivemos uma guerra de raciocínio. É interessante que, agora mesmo eu estava com os jovens e nós estávamos falando da posição da mulher. Daquela que ainda é virgem, daquela que se preserva, né, entendeu que as coisas de Deus é tudo perfeita. E um dos pontos que nós estamos falando ali é sobre o ímen. E muitos não entendem. Quando você vai lá para Deuteronômio, você vê que se um homem acusar uma mulher que foi lhe dada ao casamento, e ele acusar que esta não era virgem, ele vai levar a mulher de volta para a casa do pai. O pai tem que pegar o lençol, que é o derramamento de sangue, aquilo era a prova, né? E ele pega aquele lençol e mostra, né, que ele estava errado, né? Caso o homem ele estiver certo, que a mulher não é mais virgem, aquilo era imposto, uma das coisas que era colocada, né, que a mulher seria apedrejada, porque aquilo não se faz em Israel. Aquilo foi uma loucura, a palavra de Deus fala de uma loucura em Israel. E ela seria apedrejada até a morte. Então, uma das coisas que o mundo mais ele quer colocar e incutir na cabeça dos nossos jovens, que eles precisam conhecer, se tocar. E é algo que eu já falei ainda 2 semanas atrás.
Mas o ato da mulher, a posição da mulher, do se guardar e fazer esse ato, como Cristo se entregou à noiva sem mácula, a mulher precisa se entregar ao noivo também sem mácula. E quando nós entendemos e vemos que a falta de conhecimento, que o povo perece pela falta de conhecimento, muitos estão se entregando a mentiras, a modinha, a pressão, a não querer ser diferente, a não querer, muitas vezes, esperar o tempo certo, esperar que Deus está projetando, Deus está trabalhando para que cada um tenha uma pessoa definida por Deus. E é interessante nós falarmos que as filhas de Ló, eram virgens, mas não eram puras. E às vezes a gente não presta atenção nas coisas pequenas, às vezes você está se valendo que você é virgem, mas não é pura. As coisas de Deus é tudo perfeita. E se a gente entende que a pureza, é necessário essa pureza do coração, a pureza da mente, de você achar que, eu estou me tocando, mas não sou virgem, não tive relação com ninguém. Você está ficando impura todos os dias, a cada dia que comete esse ato. Nós precisamos parar um pouco e começar a entender que se nós não conhecemos a verdade, não praticarmos a verdade, somos como aquelas pessoas que leem um livro, mas não pratica, não ensina, então é como você nunca tivesse lido esse livro. A palavra de Deus diz em João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. O Espírito Santo tem falado muito sobre ideias. Ideias são poderosas, ideias podem mudar o mundo, mas também podem destruir o mundo. Ideias que a gente vê, você vê, puxa no passado, tantas ideias maravilhosas que foram criadas, e você vê que as ideias que vêm para ajudar a humanidade é criação de Deus. Mas as ideias que vêm para destruir, você vê que sai das profundezas do inferno. Tudo começa com uma ideia. Ideia que, ao ser praticada, pode se tornar um hábito, que define o caráter de uma pessoa. E ideias viram leis. Tiranos e homens extraordinários tiveram ideias. Deus quer que o mundo veja que Ele está por trás das ideias, ideias poderosas, inspiradas pelo Espírito Santo. Em qual mentira você acreditou para estar triste, com medo, covarde ou até mesmo sem esperança? Por trás da falta de alegria, do medo, através da falta de esperança, a falta de esperança sempre vai ter muitas mentiras, muito engano. Esses dias eu fui num postinho com a Jéssica, e lá tinha uma caixa de camisinha, escrito camisinhas grátis. Você nunca vai ver Bíblias grátis. Porque a Bíblia tem o poder de mudar uma pessoa. A palavra de Deus tem o poder de restaurar qualquer situação ao ser praticada. Mas o mundo cada vez mais ele ensina que você deve antecipar os momentos. Você só tem uma vida e você precisa viver ela intensamente. Mas esse intensamente não é intensamente em Cristo, mas é intensamente no pecado, nas vontades, sempre sendo conduzido pela sua alma e nunca pelo teu espírito. Porque o espírito, ele revivifica, ele renova, mas a alma, cada vez mais você vê. Hoje ainda a pastora Mariana estava dizendo, sobre o caso da mulher que estava lá pensando em se matar em um hotel em Paris. Ela viajou, e aquela busca de tentar preencher o vazio, que esse vazio só vai ser preenchido por Deus, ela lá naquela cidade tão bonita, no hotel luxuoso, pensando em suicídio. Por quê? Porque isso não preenche. As coisas do mundo não vêm para te preencher, as coisas do mundo vêm para te confundir.
As coisas do mundo não vêm para te completar. As coisas do mundo vêm para cada vez mais deixar você dividido. Somos os resultados da convivência com pessoas que conversamos, nos relacionamos. Somos resultados da influência que recebemos o tempo todo. Se uma influência negativa tem um peso na minha vida, muito mais do que as Escrituras, então eu estou sendo controlado e eu terei os resultados dessa influência que eu estou recebendo. Se hoje você recebe uma influência de um filme, de uma série, de uma rede social, você recebe uma influência dentro da sua escola, dentro da sua casa, fora das Escrituras, essa influência está tendo muito poder, muito mais poder sobre a sua vida do que a palavra de Deus. Então tem pessoas que recebem influência, né, que deve agir de uma maneira, e mentira é normal, você pode mentir, que não tem problema, né? É só uma mentirinha branca, tem muitos que falam isso aí, né? Mentirinha branca. Para com isso aí, rapaz, é só uma coisinha. Não, a mentira é para o bem, né? Foi para ajudar uma pessoa. Então as pessoas sempre estão vendendo algo imoral como moral. Sempre estão vendendo algo mentiroso como uma verdade. Você pode ter uma verdade dentro de você, mas não quer dizer que ela é verdade. Porque a verdade só existe uma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai a Deus, você não chega a Deus Pai sem passar pelo Deus Filho. Não adianta você criar um caminho novo. Não adianta você criar uma verdade nova ou você achar que você tem uma vida. Porque isso começa através do caminho. Quando você entra no caminho, você começa a verdade, você é liberto e você começa a viver. O Senhor não disse eu sou a vida, eu não disse eu sou a vida, o caminho e a verdade. Não, é um caminho, você precisa entrar neste caminho. O caminho não é relacionado aos atalhos. Às vezes as pessoas elas acreditam que atalho também funciona. Você pode chegar ao mesmo lugar que uma pessoa, mas qual o preço que você vai pagar por isso? Nós estamos andando em muitos caminhos, mas muitas vezes esse caminho, quando você olha de perto, você vê que não é o caminho de Jesus. É um caminho que foi te passado, foi te vendido, mas pela falta da sua fome em Deus, de você ouvir a palavra, de você pegar na tua Bíblia, de você conhecer a verdade por você e receber as revelações pelo Espírito, pelo Dunamis, o poder do Espírito Santo. Você acredita em revelações que muitas vezes não é para você, não é na tua vida, e você pega aquela verdade de alguém e começa a inserir na tua vida, pela preguiça, pela acomodação, pelo excesso de confiança ou até mesmo o excesso de carência. Sempre está tentando o amor do próximo, sempre pega uma pessoa para tentar suprir as suas carências, mas nunca vai para Deus. Quantas pessoas eu vejo que se apegam em outras pessoas para tentar suprir as suas carências, por quê? Porque a outra pessoa, ela está fazendo o que deve ser feito. E ela quer o quê? Fazer as mesmas coisas que ela, mas Deus tem um plano individual para você. Se você não entra no plano de Deus, você nunca vai viver a plenitude. Aí você começa a não ter os mesmos resultados que essa pessoa tem, e você fica frustrado com Deus. Mas Deus quer que você conheça Ele. Quanto mais eu tenho intimidade com a minha esposa, quanto mais eu me junto com ela, mais eu tenho mais intimidade no falar, mais eu quero ficar perto dela, mais eu quero ouvir ela, mais ela quer me ouvir. E a mesma coisa Deus. Tem pessoas que ficam constrangidas a falar com a sua esposa. Eu vejo nos encontros de casais, muitas vezes, pela falta de intimidade de olhar no olho. Você já parou para pensar que tem pais que não conseguem olhar nos olhos do filho, e o filho também não consegue olhar nos olhos do pai ou da mãe, pela falta de intimidade. Não consegue ficar abraçado 10 segundos, 20 segundos.
E se você não consegue se relacionar com aquele que você vê, como você vai se relacionar com Deus que você não vê? Já parou para pensar nisso? Nós muitas vezes não estamos conseguindo nos relacionar com pai, com mãe, muitas vezes por quê? Porque eu não perdoo. Porque eu não quero virar essa página. Porque eu falo que é muito difícil. Porque eu estou tentando. E as tuas verdades do seu tentar só te dá dignidade para fracassar. A gente sabe ter boas desculpas, nós somos ótimos em argumentos. Mas o que adianta? Desculpa e argumento não dá vitória. Desculpa e argumento não cura ferida. Desculpa e argumento não te tira do cárcere emocional. A palavra de Deus diz também para não nos moldarmos ao padrão deste mundo, mas transformar. Infelizmente, como ouvimos no domingo, algumas igrejas estão sendo moldadas pelo mundo e não estão moldando o mundo. Como eu moldo o mundo? Através da palavra de Deus, através dos exemplos, através da minha atitude, através do meu padrão, daquilo que eu estou ouvindo. E o que o Fer está falando aqui é muito importante, porque como ele falou, os nossos resultados, quem somos? Somos resultados das pessoas que estamos convivendo, ouvindo, conversando. E hoje, quando a gente foi no postinho, a gente foi resolver algo, e eu até na hora falei assim, olha só isso, até fiquei assustada, falei, olha só isso, uma caixa, camisinha grátis, porque é muito mais fácil você distribuir algo do que você trazer a consciência dos perigos e dos riscos que aquilo traz, das consequências que aquilo traz. É muito mais fácil você dar essa liberdade do que você ensinar o que vai acontecer com liberdade demais. E hoje os jovens, eles querem essa liberdade, eles acreditam nessa liberdade. Eles acreditam que eles podem ser livres para fazer o que eles quiserem. Não, eles não podem, nós não podemos. É interessante que aquilo, para quem tem discernimento, você já olha e você já vê. É pecado grátis. O pecado é gratuito. Tudo que vem do diabo não tem custo. Já parou para pensar? Você não precisa se esforçar para você engordar, você não precisa se esforçar para você mentir. Não tem custo nenhum, você não paga preço nenhum. Mas muitas vezes você vê, porque existe, olha, eu quando era antigamente, eu vi algumas vezes aquele programa, hoje nem sei se está passando mais, aquele programa do Ratinho, e era uma maior audiência que ele via para saber o DNA das pessoas. Aquilo, quantas vezes, eu lembro de uma vez eu ver 3 pessoas ali, a mulher estava tentando descobrir quem era o pai. Você imagina aqueles que, isso não foi um período do quê? De um mês? De uma semana? De um dia? Isso é uma desgraça. E você vê essa aliança de sangue passando o Espírito, aquele Espírito vindo, imagina o que aquele filho, aquela filha vai nascer, qual é o peso espiritual, qual é a porta, qual é a força que ela vai ter que fazer. Muitas vezes não vai conseguir, vai passar uma vida na desgraça, casando várias vezes, portas abertas de todo tipo, porque não consegue, é muito peso. Ela vai ter que se reconstruir totalmente. Hoje ainda no programa estava lá, a bispa estava falando ainda sobre Saul, e é aquilo que ele fez com os gibeonitas. É uma desgraça aquilo, porque está lá. Você vai lembrar do que dessa pessoa? Qual vai ser a lembrança que esse filho vai ter? A lembrança que ele vai ter na hora que ele estiver subindo o morro, ali, para perder a cabeça. A concubina rispa olhando, né? E agora, acabou. As decisões de pais, as decisões de filhos hoje, o que você está tomando vai respingar na tua família. Bispo, eu não tenho família, mas vai ter. E hoje, você está satisfeito com o cristão que você é? Você está satisfeito com o filho que você é? Você está satisfeito com o pai que você se tornou, com a mãe que você se tornou? Então, se eu estiver satisfeito,
saiba que será assim. Será um clone. A mesma coisa será minha descendência. Se não estou satisfeito, é o momento de lutar, né? Exatamente, porque as portas que você não fecha, elas estão abertas por aí. E voltando no assunto desse lugar, né, onde a gente foi, o diabo ele é criativo. E está na cara, está escancarado. Só não vê quem não quer. Que o objetivo do diabo é destruir as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque ele sabe que se ele destruir com uma criança, ele destruiu já com ele toda a vida dele. Se ele destruir com um jovem, ele já também destruiu. Então, o foco do diabo é o quê? São as crianças, são os adolescentes. E esse posto de saúde, ele fica em frente a uma escola. E essa caixinha estava de frente para a escola. Até uma menina que estuda lá comentou comigo agora. Não, tia, e as crianças da escola vivem pegando um monte lá. Olha só o absurdo, olha a criatividade do diabo. Cercando os jovens, cercando as crianças de que aquilo pode. Está permitido. Pode pegar, pode fazer, pode se lambuzar no pecado, pode fazer. Você é livre para fazer o que você quiser. Não, nós não somos livres. Então, a palavra é, no que você está moldando ou o mundo está te moldando? Quem está moldando quem? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. As armas da nossa guerra não são físicas. Armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo o orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo pensamento rebelde, cativo, para obedecer a Deus. Esse é o nosso papel como cristão, que ouve a palavra. É levar os nossos pensamentos, é levar as nossas vontades, é levar os nossos desejos a Deus, a cativo, levar a aprisionar em Deus. E não ter essa liberdade. Eu tenho liberdade, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso sentir o que eu quiser. Não, você não pode. Toda vez que você encontra uma pessoa que pensa o que ela quer, tudo que vem à mente ela pensa, tudo que ela está sentindo ela alimenta, ela não é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa derrotada, ela é uma pessoa fracassada, porque está claro que a carne está mandando e não o espírito, como você ouviu no domingo. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca, mas a carne só é fraca para a vida espiritual. A carne não é fraca para o pecado, ela é muito forte, ela é poderosa, ela é potente, ela é violenta. Tudo que está relacionado à carne, a pecado, a tudo que estiver relacionado à carne, ela é violenta. O sono passa, você tem disposição, vai com tudo. É como a bispa falou, né, que ela fica até feliz, porque aí parece que a igreja cura as pessoas do sono, né? Porque chega na igreja, dá aquele sono. Mas por quê? Tá claro. Não nesse culto. Não nesse culto. Esse culto aqui ninguém está dormindo, ninguém tem certeza. Não, está todo mundo acordado. Entendeu? Ouvindo. Tem certeza. Amém? Aí. Amém, tá vendo? Tá vendo? Aí, até as crianças. Até as crianças estão atentas. É interessante que até os psicopatas, eles têm lampejos de necessidade de mudança. Você já sabia? Já parou para pensar que até aquelas pessoas doentes que realizam tantas atrocidades têm lampejos e enxergam muitas vezes uma necessidade de mudarem alguma coisa? E aí você pergunta, por que então eles não mudam a sua personalidade doentia? Porque as suas intenções somente são desejos e não são projetos de vida. Desejos são superficiais, projetos são elaborados. Desejos não resistem às dificuldades, projetos se fortalecem com sofrimento. Desejos atingem o consciente, projetos reeditam as matrizes do inconsciente.
Desejos geram motivações temporárias. Projetos constroem janelas no córtex cerebral para estruturar uma pessoa mais sensata, compassiva, empática. Em tese, todo ser humano é capaz de superar qualquer conflito, desde que não haja um processo, até mesmo uma situação metabólica, até mesmo neurológica, que ela não tem controle, né, sobre o cérebro dela. Mas se você vê que todos nós podemos ter a necessidade, nós temos a possibilidade, o privilégio de mudar qualquer conflito, independente dele, conflitos de abuso, conflitos financeiros, conflitos até mesmo de... passou por violência em várias áreas da vida, teve problemas de traumas, abandono, orfandade, mas você só vai conseguir mudar isso na tua vida se você realmente reeditar e começar um projeto de mudança. Os seus desejos não vão te trazer mudança. Um projeto de vida em Deus vai te trazer uma nova realidade. Porque os desejos são passageiros, né? Você pode estar desejando agora comer um bolo, daqui a pouco passa. Então, o desejo é passageiro. Sim. Então, passa, é algo que passa, mas a mudança, quando uma pessoa quer mudar, ela muda. Aquilo entra como verdade e ela muda. E ponto. Ela não cede para as emoções nem para a carne dela. Ela cede, o espírito cresce e a carne é subjugada, é destruída. E quando se fala dessa guerra entre carne e espírito, é algo para a vida. É uma luta que vamos ter que lutar até Jesus nos chamar, ou até Ele voltar. É uma luta diária, é uma luta de minutos, de segundos, é toda hora, todo momento você está ali lutando com os seus desejos. Ai, que desejo é esse? De onde está vindo esse desejo? Não, minha carne está com esse desejo, não é o meu espírito. Mas isso, você não pode misturar, eu não posso fazer nada. Não, você pode, dentro da palavra de Deus e dentro daquilo que você sabe que é correto. E não fazer aquele, não ir atrás de realizar aquele desejo na carne, no pecado. Você sabe que é errado e mesmo assim vai lá e pratique, vai lá mesmo assim, eu faço isso. Eu sei que é errado e vou fazer. Porque o jovem precisa ter essa mentalidade e esse raciocínio. Porque tem jovens que ele sabe que é errado, mas mesmo assim, ele vai lá e faz. E não tem que ser assim, não pode ser assim. Porque assim você está cedendo para a sua carne e você vai ser destruído. Porque o objetivo do diabo, porque o diabo não quer que você descubra as fortalezas que estão aí dentro de você. Porque ele sabe que se você descobrir que tem uma fortaleza, ele vai ser derrotado. Então, por isso a luta do diabo, para você não descobrir, sabe? Não, por que eu ajo dessa maneira? Por que eu penso dessa maneira? Por que eu tenho essa atitude? O diabo não quer que você faça perguntas para você, porque através de perguntas que você chega na resposta. E ele não quer que isso aconteça. No sábado ainda a gente passou. Exatamente. Né? No sábado eu sentei com jovens e eu passei uma lista de quase 40 perguntas para um autoconhecimento para eles. E eu editei cada uma, né? E cada pergunta trouxe uma maneira de pensar diferente. Eles estavam começando, as escamas começaram a cair, eles começaram a ver muita coisa que não estava vendo. Às vezes a gente não pergunta coisa básica. E quando você começa a se perguntar, por que eu ajo assim, por que eu tenho esses resultados, por que eu tenho esse relacionamento tão difícil com meu pai, com a minha mãe, por que eu não consigo prosperar financeiramente, por que eu sempre vivo inseguro, por que eu tenho medo de falar em público, por que tem coisas, o que meus pais pensam de mim, o que eles me cobram, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo para esse mundo, como eu estou retribuindo em Deus, qual é as coisas que eu sou grato ou grata, né, na minha vida. Deus, Ele quer uma mudança interna em nosso sistema de crenças. Nós, desde pequenininho, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, foram estabelecendo as crenças dele nas nossas vidas. Hoje, se essas crenças não foram alinhadas com a palavra de Deus, você está tendo resultados de uma pessoa que acredita numa mentira. Se você não parar hoje e não decidir, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, você vai continuar
e vai ter os mesmos resultados dos seus antepassados. Você fala, bispo, e como eu posso mudar isso? Primeiramente com a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra como fogo? A palavra de Deus não é como fogo? Pergunta ao Senhor, é como um martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus, quando ela entra, é como uma faca de dois gumes, ela separa a alma do espírito, a medula dos ossos, ela vem para dividir, para separar, para te fazer realmente destruir, como ele está falando, martelo que despedaça toda a rocha. Tem rochas na nossa vida. Quantos aí o coração é de pedra em vez de ser de carne? Quantos não ainda vivem essa frieza? E você vê, o Senhor, somente a palavra de Deus pode demolir. Somente a palavra de Deus pode destruir. Todas as fortalezas, todas as mentiras mais sofisticadas que o diabo elaborou e inseriu na tua vida. Nós pensamos em arrependimento como um ato de conversão, como um ato único. Quantos de verdade já acreditaram que o ato do arrependimento era só uma vez você tinha que fazer? Levanta as mãos. Mas o ato de arrependimento, eu acredito que todos nós já aprendemos isso, e quem não aprendeu, que aprenda agora, é um ato contínuo. É um processo de metanoia. O que é metanoia? É o ato do arrependimento. E essa mudança de comportamento. Metanoia vem para mudar o seu comportamento, mudar a sua mente, mudar aquilo que até hoje estava conduzindo a tua vida, as crenças que guiavam o teu dia a dia. Mateus 4,17 diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento é uma metanoia, uma expansão, uma mudança contínua no modo de pensar. É hora de mudar o seu modo de pensar. É hora de nós começarmos a acreditar o que realmente vai mudar a nossa vida. Nós até hoje tivemos resultados e muitos estão infelizes, muitos estão desequilibrados, deprimidos, oprimidos, ansiosos, ociosos. Muitos estão quebrados, mas ainda não entendem o processo. Não entendem que tudo faz parte de um plano. Se você não estivesse hoje nessa situação, talvez você nunca estaria ouvindo esse culto. Talvez você nunca estaria aberto a uma mudança. Se nós não chegarmos no ápice da dor, você nunca vai ver o ápice da honra, o ápice da glória, o ápice de uma vida abundante. Quando uma pessoa crê em Jesus e se arrepende, a vida que tinha, ela é convertida ao Senhor. É uma mudança que ela sofre, porque entende que a maneira que ela vivia era errado. Portanto, repita comigo, houve a mudança. Houve a mudança. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Se você está unido com Cristo, é impossível você não ser uma nova pessoa. Você não pensa mais assim. Você não quer mais o pecado. Você não imagina mais viver essa bipolaridade espiritual. Você chega aqui é de um jeito, chega na tua casa é de outro, chega no trabalho é de outro. Você quer ser uma pessoa, sabe por quê? Porque quando aquelas pessoas que criam duas personalidades, ou até mesmo três, chega em casa exausta. Sabe por quê? Porque tem que manter uma imagem, a imagem do cristão. Mas todo mundo vê que não é. Mas ela acredita que ela está tendo o resultado desejado. Sabe por quê? Porque nunca é uma pessoa íntegra. Nunca realmente se desvincula tudo no mundo. Acabou. Se Deus quer que eu seja uma nova pessoa tem novos amigos também. Uma nova pessoa se relaciona diferente, uma nova pessoa ela anda diferente, ela se veste diferente, ela come diferente. Uma nova pessoa é uma nova personalidade. Ela muda tudo.
Se até então você tinha uma personalidade melancólica, ficava abraçando só os problemas, ficava conjecturando tudo aquilo que falavam de você, aquilo que você sofreu, sempre você é um mártir. Você hoje em dia você não entende mais isso, você entende que o que Deus te deu é suficiente para se curar e curar o outro. Você não aceita mais viver somente mendigando, você vai e tira os mendigos, arranca os mendigos do meio do caminho. Você se torna um instrumento de Deus, porque você é uma nova pessoa. Acabou-se, repita comigo, acabou-se. Acabou-se. O que era velho. O que era velho. E já chegou. E já chegou. O que é novo. O que é novo. A descoberta de um novo estilo de vida é um momento na nossa vida. Quando você conhece a Deus, você vive uma mudança interna tão forte que até seus olhos começam a brilhar. Tudo que eu conheço pessoas que, e eu peço que Deus preserve essas pessoas, que quando você fala de Deus com elas já começam a se emocionar. Sabe por quê? Porque ela sabe de onde Deus te tirou. E se você não se emociona quando você fala do seu passado, é porque talvez o seu passado ainda está mais presente do que devia na tua vida. Porque aquele que sabe que Deus te tirou e a nova criatura que você se formou, você não olha mais e aceita. Você tem nojo do pecado. Você tem vergonha de quem você foi. Porque você sabe que aquilo te afastava de Deus. Aquilo que deixava cada vez mais você distante da plenitude. Você não fazia parte de um propósito. E hoje você vê, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu destruí minhas fortalezas. E aquelas que ainda estão de pé irão cair. Nada vai ficar em pé. Aquilo só fica em pé. Aquilo que Deus permitir ficar em pé. Devemos viver uma metanoia, uma transformação, porque de outra forma está errado. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Na versão mensagem diz que suas atividades prosperem, assim como a sua alma. Uma alma próspera é uma vida próspera que avança. A alma é o centro das nossas emoções, do nosso intelecto, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Quando a pessoa ela entende que as suas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus, quando você se disciplina em servir a Deus, nossas emoções e sentimentos não mandam nós na nossa vida. E você vive de acordo com a palavra. Então, prevalecemos, crescemos e conhecemos a Deus de maneira verdadeira. Quantos ainda acreditam que não é capaz de realizar o básico? Quantos eu vejo, eu falo às vezes com jovens, que às vezes eu falo coisas básicas. Eu falo, faça uma oração para mim e tem vergonha. Fala o que você entendeu, não tem coragem de falar. São fortalezas. Quantos jovens eu conheço que ainda são reprimidos, travados, têm ideias distorcidas de si mesmo, não enxergam que você é um plano perfeito de Deus, não enxerga que Deus tem um plano com você e você é um grande instrumento nas mãos de Deus, que você é lindo, linda, é amado, é amada, é inteligente, é especial. E tem medo de falar, tem medo de ser julgado, é travado. E se eu não consigo falar perto daqueles que me amam, que estão aplaudindo com as minhas vitórias, às vezes não, né? Mas Deus está aplaudindo quando você está vencendo. Como eu vou combater as mentiras do mundo? As mentiras que chegam na minha porta, na minha escola, muitas vezes na minha casa, na minha mente. Como eu derrubo as fortalezas que chegam na minha mente, eu não consigo falar coisas, repetir palavras muitas vezes. Se eu não consigo sorrir, eu conheço jovens que não conseguem sorrir, jovens que não conseguem falar,
Jovens que não conseguem fechar os olhos. E são crianças porque não conseguem ainda ter esse entendimento de que quem está perdendo é eles. Acham que tudo pode ser um problema, tudo vira uma tempestade. Eu conheço jovens que cada gota que cai no copo vira uma tempestade. Tudo é um drama, tudo é difícil, tudo é uma explosão. E aí você fala com ela, com ele, com ela, né, e você vê jovens que não conseguem nem comunicar o básico. E sempre é um problema. Você fala, olha, vamos melhorar nisso aqui? E aquilo já é um problema. E você vê, daqui a pouco você não vê mais. Você fica uma semana sem ver a criatura, porque você não pode falar o básico de algo assim. Fecha os olhos. Eu lembro de uma pessoa que, num trabalho, eu não falei para a pessoa, né? Eu falei para todos, né? No final da oração eu falei, olha, vamos sempre, gente. Eu falei, a gente estava num trabalho muito forte, num evangelismo noturno, debaixo de um pontilhão ainda, muitas coisas acontecendo ali, né? E aquilo era muito sério. Quando a gente sai na rua, a gente sai para a guerra. Então, pessoas às vezes conversando, de olho aberto, tal. E eu falei ao final do trabalho, eu falei, pessoal, vamos levar mais na seriedade, fechem os olhos, vamos orar de verdade, quebra o laço, porque senão você está pegando uma carga desnecessária para a tua vida, você vai levar para a tua casa, daqui a pouco está tendo briga na tua casa, você não sabe por quê? Porque você não teve a consciência devida, madura, responsável de orar e não levar aquilo que aquele lugar quer te dar, mas você está deixando algo naquele lugar. E aquilo, falei bem genérico, bem aberto. E depois do trabalho a pessoa vem me procurar, olha, você tem que ter mais paciência comigo, tal, porque eu só estou há 2 anos na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, ficou pior. Eu nem sabia que estava tudo isso. Ficou pior ainda, 2 anos não consegue fechar o olho. Aí ficou difícil. Aí eu falei para ela, tudo bem. Essa pessoa ficou 2 anos sem falar comigo. E depois de 2 anos ela disse que, bispo, eu quero te pedir perdão, porque aquele dia, tal, e eu estou pior. Ouça agora. Eu estou 1 ano já ensaiando para te pedir perdão. Ela já estava 1 ano ensaiando. 2 anos sem falar. E magoada. E você imagina, o que nós fazemos em 2 meses? O que nós fazemos em 2 horas com Deus? O que nós fazemos em 2 minutos na presença de Deus? Imagina em 2 anos. Você sendo escravo de algo que eu nem falei diretamente com ela. Uma pessoa ferida, sensível, e eu tenho misericórdia, eu amo essa pessoa, uma pessoa muito especial para mim. Mas eu vejo que o diabo ele se iranda com as cabeças. E se a gente não conseguir ver como o diabo trabalha, eu estou sendo levada ou levado pelo diabo e eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu acho que a fulano de tal é o meu problema. Eu acho que esta pessoa está me perseguindo. E a gente não tem o discernimento de entender que Deus usa pessoas para nos lapidar e pessoas para nos abençoar. O diabo deu uma ideia para Davi no momento em que ele estava cansado, distraído e não havia ido para a guerra. As pessoas não prestam atenção nas ideias que recebem diariamente. Você vê guerras, tiranias, ideologias bizarras, privação de liberdade, leis nascendo de ideias, governantes desprezíveis, demoníacos se tornando instrumentos nas mãos de Satanás. Você vê leis sendo estabelecidas em favor do aborto. Durante a história, as ações foram dominadas, enganadas por argumentos sofisticados, ganhando todos os dias espaço na vida. Não do mundo, eu não estou falando aqui, pessoal, aquele do mundo. Nós somos a Bíblia do mundo. E às vezes você está falando, bispo, mas e o mundo? Não estou falando para o mundo, estou falando para você. Porque essa palavra vem para confrontar a nós, e nós podemos confrontar o mundo. O mundo vem com as suas mentiras, nós rebatemos com a verdade, muitas vezes não é pela palavra. As pessoas querem ver as suas ações. As pessoas querem ver como você se comporta. Se você devolve o troco da padaria, se você olha para aquela mulher quando passa na rua.
Se você, numa rodinha, você começa a criticar a mesma pessoa que ela não fez nada para você, mas para você não ficar diferente dela, você começa a criticar também por uma insegurança, por querer sempre fazer parte de um grupinho. Faça parte do grupo de Deus. Seja um instrumento, cria. Jesus não procurava grupos, as pessoas queriam fazer parte da vida de Jesus. Em Provérbios 23, 7 diz, pois, como ele pensa no seu coração, também ele o é. Fortalezas mentais são como construções subterrâneas enraizadas. Muitos cristãos são rasos e não dão profundidade de nada, porque não se aprofundam em nada, muito menos um relacionamento pessoal com Deus. Não se interessa em conhecer a verdade, não se interessa em viver essa verdade. Apenas não entendem que o problema está no sistema de crenças. Deus quer dar ideias estrondosas, extraordinárias, ideias que vão mudar o mundo e será através de você. Mas muitas vezes a gente não está aberto para ouvir essas ideias, não está aberto a nos questionar, nos autoavaliar, ver por que eu não estou vivendo a plenitude de Deus. Aí você vê fortalezas. Quando recebemos algo e não percebemos, aquilo se torna parte de nós. Quantas vezes, eu lembro de uma vez, mais ou menos há uns 10 anos atrás, já estava inclusive casado, né? Eu tinha comprado uma moto, uma carburadinha, e aí eu comecei a ver uma série, lembra aquela série? Lembro, comecei uma série de motoqueiro, quando eu vi eu estava andando com motoqueiro. Eu peguei uma jaqueta de couro, andando com coisa, eu falei, meu Deus, eu virei um motoqueiro. Agora todo mundo, eu sou o mundo, eu estou vivendo, eu contra o mundo. E você se veste como motoqueiro, você anda com bota de motoqueiro, você se espelha pela sua falta de identidade. A gente, esse ano, a gente vai fazer 12 anos de casado. E quando a gente casou, nosso início do nosso casamento, quanta coisa a gente viveu, quantas imaturidades. São duas pessoas sem identidade, que foi se conhecendo e conhecendo a Deus através das experiências. E hoje, através das experiências negativas, a gente aprendeu como viver. Não, a gente não sobrevive mais. A gente não vive mais de imagem. Você vê que Deus todos os dias nos responde à nossa oração, nos colocando situações para viver. Às vezes você não sabe por que você está vivendo essa situação, e eu te respondo, Deus está respondendo às suas orações. Porque quando você pede que você quer crescer em Deus, você quer amar mais as pessoas, Deus coloca pessoas difíceis na sua vida. Você fala, meu Deus, eu preciso tanto de coragem. Deus te coloca situações que você precisa exercitar a sua coragem. Muitas vezes fala, Deus, eu preciso me controlar financeiramente. Deus te coloca oportunidades para você controlar os seus impulsos. Então você acha que Deus vai te entregar tudo de mão beijada? Não, Deus te dá a farinha, o trigo, e Ele quer que você moa, que você passe uma aguinha, que você deixe descansar, que você faça o pão. Ele te dá a semente, você que vai decidir, vai plantar ou não. Vai jogar na terra, vai molhar a terra, vai esperar ela crescer, porque isso, nós somos trabalhados para viver essa vida abundante com Deus. É a prática, né? Você coloca em prática aquilo que você está ouvindo da palavra do Senhor. E o culto é isso. O culto é ouvir a palavra do Senhor, é beber dessa fonte, sair lá fora e praticar. É colocar em prática. Então, quantas palavras já recebemos? Estamos colocando essas palavras em prática? Porque se eu não colocar a palavra em prática, se eu não lançar essa semente na terra, ela não vai crescer. Quantas sementes que secaram aí na sua mão, porque você não teve coragem de jogar à terra? Eu preciso ter coragem de jogar essa semente na terra. Quando a gente fala, quando traz palavras assim, antigamente eu tinha muita dificuldade com palavras sobre fortalezas. Eu não entendia, eu não queria entender, e quando vinha com as perguntas, já entrava em pânico. Eu não quero responder pergunta, eu tenho preguiça de responder pergunta.
Mas aí vem a palavra, vem as situações e o Senhor vai te mostrando, você precisa responder as perguntas. Como que você vai saber resolver algo se você não sabe o que tem que ser resolvido? Então não sei se você se identifica, mas eu antigamente tinha dificuldade em responder perguntas ao meu respeito, de descobrir realmente quem eu sou, por que eu tenho essa atitude, por que eu penso dessa maneira, por que eu ajo dessa maneira. Eu acreditava que para que isso? Para quê? Para quê? Você vai me ajudar no quê? Tinha tudo a ver. Era a chave que precisava ser virada. Porque eu só vou conseguir lidar com algo que eu sei que eu preciso lidar. Como é que eu vou lidar com algo que eu não sei? Como é que eu vou derrubar uma fortaleza se eu nem sei se ela existe? Não, eu preciso ir direto no ponto. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu falo dessa maneira? É porque tem um bloqueio, tem uma fortaleza, porque foi colocado assim, porque foi me ensinado dessa maneira. E tem muitas pessoas que recebem a palavra, tem tipos de palavra, sabe pessoas que selecionam a palavra? Quando a bispa chega e fala, hoje a palavra é de libertação. Ai, estou aguentando mais libertação. Né? Às vezes no programa ela até brinca e fala assim, dá para você mudar logo, porque eu já não aguento mais pregar essa palavra, já aconteceu isso. Esse é o amor de Deus mostrando, ei, vamos, eu estou com pressa, muda logo, entenda logo, porque eu preciso, né, dar mais palavras para o povo, então muda logo. Eu já vi a bispa parando a palavra, o culto, para lidar apenas com uma pessoa, porque ele deixa 99 por uma. Então, tem palavras que a gente não quer ouvir. Tem mensagens que a gente não quer ouvir. E são essas palavras, e são essas mensagens que você mais precisa ouvir. É a que mais você necessita ouvir. Que nem quando vem palavra de Jesus está voltando. Tem pessoas que entram em pânico. Ai, não, de novo essa palavra. Não, mas espera aí, Jesus, espera mais um tiquinho. Eu lembro uma vez lá na Celso, muito tempo atrás, que a bispa ela trouxe uma palavra da volta do Senhor Jesus, que parecia que ele ia voltar naquele momento, na hora do culto. E aí eu fiquei assim tão apavorada que eu falei exatamente assim, que ainda a igreja era lá no estacionamento, quem é daquela época, era no estacionamento. E ela trouxe um culto de que Jesus estava voltando e tal. E eu falei assim, nossa Senhor, o Senhor vai voltar. Eu não vou ter experiência de ser mãe. Eu não vou ter filhos. Vai ser tão rápido assim? Sabe, eu comecei a fazer uns questionamentos assim. E, de repente, estou grávida, agora sou mãe de 2 filhos. Mas é uma preparação. O Senhor vem nos preparando. Ele está voltando. Olha como está o mundo. Olha como as pessoas estão. O número de pessoas tomando remédio está aumentando, está cada dia mais um negócio descontrolado. Porque as pessoas, elas não sabem mais qual caminho seguir, são tantos os caminhos. Quando você sai lá fora no mundo, são tantos os caminhos que você fala assim, meu Deus do céu, as opções são grandes aqui fora. Mas nós que estamos em Cristo sabemos, existe apenas um caminho. E esse caminho é muito estreito, ele é muito apertado e exige. E é esse caminho que as pessoas não querem entrar. É esse caminho que as pessoas estão ignorando. Mas é esse caminho que vai nos levar à nossa salvação, que vai nos levar de volta para a nossa casa, para o nosso lar. Então, jovem, você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, existe apenas um caminho. E para você passar nesse caminho, você precisa entender essa palavra, pegar essa palavra para a sua vida. Eu preciso destruir essas fortalezas mentais, esses pensamentos malditos. Quantas vezes nós escutamos quase em todos os cultos, o que você está pensando agora? O que está vindo na sua mente? O que você acorda e dorme pensando? Esses dias eu fui assistir um negócio antes de dormir. Para que eu fiz isso? Eu dormi pensando naquilo, eu acordei pensando naquilo. Eu falei, meu Deus do céu,
E para tirar esse negócio da cabeça? É que nem aquela época da caneta azul, né? Nossa, não, Oh, meu pelo Deus amor do de Deus. céu, aquele negócio. Agora Não vou sai ficar mais. pensando agora O nesse negócio não sai, é um chiclete que cola. Com a você fala, palavra meu de Deus, a gente precisa ouvir 17 mil vezes. 17 mil vezes. Agora E é uma 20. desgraça dessa, não, nada contra o cara, Deus abençoe a caneta dele, ele e o azul, os três. Mas isso você vê que é algo diabólico. Porque mesmo. você vê que para o mundo, Você vê que é. uma ideia que vem do mundo entra de forma tão rápida. E aí você pega a palavra de Provérbios 4:23. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma coisa tão pequena, tão rasa entra, tão fácil, e umas vezes algo tão profundo demora para entrar. Para tirarmos esse lixo da nossa vida, temos que enxergar que existe um lixo. Às vezes a gente não está vendo que tem que reconhecer, sim, eu sou mentiroso, eu sou imoral, eu sou preguiçoso, eu preciso reconhecer. Eu trago a luz para aquilo ser trabalhado. A Bíblia é um espelho da alma. A Bíblia nos lê, nos mostra onde devemos chegar. Ela nos mostra como devemos ser e o que devemos fazer. É como uma cirurgia cerebral e eu preciso esvaziar-me. Então, se você está vendo que ainda precisa de realizar esse processo, você precisa esvaziar logo. Tem coisas que a gente não precisa nem esperar. Quando Samuel viu que precisava ter um impacto naquela atitude, pegou aquele bezerro ainda não desmamado, para realmente trazer um impacto com aquilo. Aquilo não estava na hora, não estava pronto aquele bezerrinho, mas tinha que ser feito. No que você acredita, em que você está se tornando. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu quero que nesse momento você peça para Deus para te revelar quais as fortalezas mentais que ainda existem na tua vida, mas que hoje você toma uma decisão. Você não vai mais viver assim. Não vai mais permitir essas fortalezas estarem na tua vida. Fala com Deus nesse momento. Eu sei que já é tarde. Já é quinta-feira, e você está mostrando para Deus que o que realmente importa é Ele na sua vida. E se realmente você está mostrando isso para Deus, você precisa entender que a mudança não é através de sacrifício, mas primeiro vem a obediência. E a obediência na palavra de Deus traz mudança, traz renovação, traz reconstruções, traz uma restauração. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo. E peço, meu Deus, que o Senhor visita cada coração, visita as mentes, visita, meu Pai, o sistema de crenças, visita, meu Pai, as fortalezas e que o Senhor possa derrubar, destruir, demolir as fortalezas hoje. Meu Deus, que isso, que tinha poder sobre essa pessoa ainda, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, arranque, meu Pai, essa autoridade que o diabo tinha, meu Deus, sobre esta pessoa e que ela, meu Pai, venha saber hoje que ela pode combater, ela pode encerrar este processo, que todo espírito, meu Deus, que vem cegando, que vem travando, que vem adoentando, que vem, meu Pai, fazendo essa pessoa retroceder, vem fazer essa pessoa, meu Deus, ser, meu Pai, destruída por dentro. Meu Deus, todo espírito que está escravizando essa mente, escravizando essa vida, meu Deus,
Deus, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, maldições hereditárias, todo espírito que se levantou para destruir essa vida, esta família, os filhos, meu Deus, esta casa, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus. Meu Deus, construa, meu Pai, alicerces poderosos. Meu Pai, construções sólidas. Que essa pessoa viva, meu Pai, a plenitude de Deus. Que ela conheça o Senhor, meu Pai, não de ouvir falar, meu Pai, mas verdadeiramente, meu Deus, tendo intimidade, relacionamento. Meu Deus, se colocando como instrumento de Deus nessa terra. Que hoje você se torne um instrumento de Deus nessa terra. Um instrumento de Deus na sua casa. Aquilo que até hoje você não conseguia fazer, receba a graça para fazer. Receba a unção, essa unção que te leva a rompimentos. Esse poder que te leva a demolir todas as fortalezas. Que você hoje cria hábitos poderosos no Senhor, que o seu relacionamento com Deus se torne a cada dia mais profundo, sincero, honesto, produtivo, próspero, saudável. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, que aonde você tocar, que as bênçãos do Senhor estejam, que aonde você pisar, que portas sejam abertas, e que você viva a glória de Deus. Muito obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por esta reunião, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Deus, que cada um, meu Pai, possa ter enxergado aquilo que o Senhor, meu Deus, está nos ensinando, e que cada um, meu Deus, vista essa armadura, este capacete, o capacete da salvação, meu Deus. Que ele vista essa couraça da justiça. Meu Deus, que ela entenda, meu Pai, sobre o cinto da verdade, meu Deus. A espada, meu Deus, a palavra de Deus. Sim, meu Deus, eu acredito, meu Deus, que muitos estão vestindo armaduras aqui. E que essas armaduras, meu Pai, serão, meu Deus, a ferramenta que ela irá usar para arrancar as mentiras que há dentro e combater as mentiras que chegam, meu Pai, de fora para dentro. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa conduzir a cada um, meu Pai, nessa reconstrução. Meu Deus, e que cada um viva, meu Deus, o melhor tempo da vida. Que tenha as experiências inéditas. Meu Pai, que dê testemunhos inéditos. Jovens, meu Pai, se fortalecendo e vivendo a plenitude de Deus na vida de cada um. Eu agradeço, Senhor, agradeço por esse trabalho, por essa reunião. Meu Deus, agradeço por cada jovem, por cada vida, meu Deus. Muito obrigado. Meu Pai, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, e peço que o Senhor, meu Deus, me ajude. A todos nós, aqueles que vão ficar na madrugada, meu Deus, para o culto, meu Pai, da madrugada, às 2h da manhã, e que cada um, meu Deus, possa enxergar as oportunidades. Nós temos oportunidades, e o Senhor nos ensina, eu amo os que me buscam na madrugada, me encontram. Nós queremos, meu Pai, ver as outras faces, conhecer as outras faces de Cristo. E que o Senhor possa nos mostrar, meu Pai, na nossa vida essas faces. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, Senhor.